Hello students, welcome again. Here we are to continue learning our book 4A, ok? Estamos aqui novamente, uma boa tarde, para continuarmos estudando o nosso book 4A, nosso livro 4A. Now let's start studying Unit 33, ok? Unit 33. Começando a Unit 33, nós já temos de cara uma novidade aqui pra gente. Algo que a gente não visualizou e algo que a gente ainda não viu ao longo de nenhuma unidade, de nenhum livro estudado. Atenção aqui, ó. Muito bem. Eu já vou dar a parte do grammar aqui de cara, porque a gente já tem uma parte gramatical no título da lição. Então é importante que a gente entenda o que está dito aqui no título de acordo com a regrinha gramatical, ok? Do you have a bigger size? Muito bem. Aqui é o seguinte, nós temos a partir de hoje que estudar, nas próximas lições, as formas comparativas em inglês, onde, assim como no português, elas também estão subdivididas. Nós temos o comparativo de superioridade. O que é isso? Superioridade é quando eu tenho duas coisas ou duas pessoas, não importa, onde uma é mais alguma coisa do que outra. Então, isso é o superioridade. Junto com o de superioridade, nós temos o de inferioridade. É quando alguma coisa ou alguém é inferior, é menos alguma coisa do que outra. Quando a gente compara coisas ou pessoas envolvendo adjetivos, qualidades, características. Então, nesse de superioridade, que vai ser o primeiro que a gente vai trabalhar, e atrelado a ele vai estar o de inferioridade, nós vamos entender o seguinte. Um exemplo no português seria o seguinte, ó. Fulaninho é mais alto do que ciclaninho. Fulaninha é mais bonita do que ciclaninha. Certo? Então eu uso o mais para dar essa superioridade de alguma coisa. E aí a gente coloca características, que para nós são adjetivos, né? Então, basicamente, essa é a teoria do comparativo de superioridade, tá? A gente sempre coloca esse mais antes do adjetivo. Só que em inglês ela vai ser a mesma coisa, porém a gente tem regras onde a gente vai obedecer para criarmos o comparativo de superioridade. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando eu falar em superioridade, eu vou ter que pegar o meu adjetivo em inglês e dividir ele em duas categorias. Prestem bem atenção, ok? Prestem bem atenção, tá bom? Em short e long. Então, quando eu falo em adjetivos, eu vou de cara categorizá-lo. Eu vou de cara dizer se ele é um adjetivo curto ou se ele é um adjetivo longo. E aí, gente? Aí é o seguinte, antigamente costumava-se ensinar o inglês nessa parte, exatamente falando da seguinte maneira. O adjetivo que tiver duas sílabas, até duas sílabas, ele é curto. 3 ou mais sílabas, ele é longo. Só que aí a gente tem um problema, porque a separação de sílabas não existe em inglês, não se separa sílabas, né? Nós temos a fonética, então é na fonética que a gente vai identificar a quantidade de sílabas. E aí fica uma coisa meio estranha, porque às vezes a palavra pode ter duas sílabas, foneticamente falando, mas ela ser considerada longa, ou vice-versa. Então, de alguns anos, de algum tempo para cá, não se ensina mais dessa maneira. A gente simplesmente vai categorizar de uma forma mais simples, onde até 5 letras ele é short, ele é curto. Até 5 letras. 6 ou mais, ele entra para o long adjective. Ok? Então, ó, é dessa maneira que a gente vai categorizar adjetivos curtos até 5 letras, ok? E adjetivos longos vai ter 6 ou mais letras, tá bom? Então, dessa maneira a gente fica fácil. Então, me deem aí, pensem aí em adjetivos curtos e adjetivos longos. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, espero que seja o exemplo que você tenha pensado, né? Então, no short,
eu vou colocar aqui o adjetivo big, eu vou colocar aqui o adjetivo tall e vou colocar aqui o adjetivo easy, ok? Tá bom? No long, eu vou colocar aqui o adjetivo expensive, eu vou colocar aqui o intelligent e vou colocar aqui o beautiful. Ok? Então eu tenho bem claro aqui pra gente as duas categorias separadas. Short, adjetivos de até 5 letras, e o long, adjetivos de 6 ou mais letras. Ok? Beleza? Muito bem. E aí a gente vai começar a aplicar a regra agora. O que eu vou ter que fazer para transformar esse big... Já desligou? Puxa vida. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que pegar esse big, que é grande, esse tall, que é alto, e esse easy, que é fácil, e transformá-lo em maior. Lógico que eu tenho que falar maior, porque mais grande não existe no português, né? Tá errado, né? Maior, mais alto, mais fácil. E a mesma coisa para os longos. Mais caro, mais inteligente e mais bonito. Certo? Então aqui eu só tenho o adjetivo, eu preciso desse mais. Só que quando eu inseri esse mais, nós já conhecemos que a palavra mais, que nós aprendemos lá no livro passado, é a palavrinha more. Deixa eu até botar em outra cor aqui. More. Certo? Então, ela vai entrar antes dos adjetivos longos, ó. Então, se eu quiser falar mais caro, more expensive. Mais inteligente, more intelligent. Mais bonito ou mais bonita, more beautiful. Até aí, beleza, é tradução ao pé da letra. Correto? Mas vocês perceberam que eu só coloquei esse more aqui no long. Mas eu também tenho que trazer esse mais para cá. Mas como o adjetivo é curto, o que vai acontecer? Eu não vou poder adicionar o more. Isso é uma regra gramatical, tá? O que eu vou ter que fazer então para pegar esse grande, transformar em maior, esse alto em mais alto e esse easy, fácil em mais fácil? Aí vai entrar uma terminação. A gente vai adicionar ao final do adjetivo a terminação ER. Então, olha só, eu vou pegar esse ER e vou trazer para cá. Ok? E aí, o que vai acontecer? Tall, eu vou e acrescento aqui, então, o ER. Então, eu vou ter o adjetivo taller. Repeat. Taller. Taller. Muito bem, mas teacher, peraí, você está ficando meio doido? Por que você botou o ER no tall e não colocou no big? Eu vou colocar, mas eu tenho um detalhe, ó. Aqui no big eu tenho aquele famoso CVC. Lembra do que é o CVC? Consoante, vogal, consoante. Quando eu tenho essas três letrinhas, essa combinação, CVC, consoante, vogal, consoante, no término do adjetivo, o que acontece? Eu, antes de acrescentar a terminação, eu dobro a última letra. Então, ó, aqui, antes de eu colocar o ER, como eu tenho consoante, vogal, consoante, eu preciso adicionar aqui mais um G, eu dobrei, eu repeti a última letra, e depois eu adiciono o ER. Isso vai mudar na pronúncia? Não. O big vai virar bigger. E o bigger, somente essa palavra já significa maior, porque não existe mais grande, falo de novo. Easy entra naquele velho conhecimento que a gente já tem. É uma palavra terminada em Y. Se ela é terminada em Y, a gente vai verificar a letrinha que vem antes, ó. Qual é a letrinha que vem antes do Y? É o S, que é uma consoante. Sendo isso, o que eu vou fazer quando isso acontece? Eu tiro o Y e substituo pelo I. Então, o meu adjetivo vai ficar assim. Porém, eu tenho que acrescentar o ER. Então,
easier. Só que não com Y, e sim com I. Mudou na pronúncia? Nada. Muda somente na parte escrita. Certo? Então, esses exemplos que eu coloquei aqui são só para ilustrar, mas todos dessa categoria dos curtos a gente vai fazer dessa maneira. E todos da categoria dos longos a gente vai fazer dessa maneira. Não importa o adjetivo. Combinado? Não importa. A gente vai aplicar essa regra. Beleza? Aí vem o seguinte, aquele velho ditado: para toda regra existe exceções, certo? Mas essa exceção que a gente vai ver aqui é uma exceção que também é no português uma exceção, né? Que é o adjetivo good e o adjetivo bad. Se eu penso aqui, o que é good? Bom. O que é bad? Ruim, né? Ou mal. Aí penso o seguinte, eu tenho mais bom? Eu tenho mais ruim? Não tenho, né? Então, no português, o bom e o ruim é melhor e pior, né? Então, aqui também vai ser isso. Então, apesar deles serem short adjectives, né? Adjetivos curtos, a gente não vai adicionar o R. Não existe gooder, better. Não existe, porque eles são exceções. Então, o que vai acontecer com esses dois aqui? Esses dois aqui, eu preciso gravar a forma dele. Então, quando eu tiver o bom e quiser transformá-lo em melhor, em inglês é melhor do que português, então eu preciso desse melhor. Então, ó, o good vira better. Cuidado que não é butter, ok? Butter é manteiga, que a gente viu lá atrás. Aqui é better, ok? Better. E bad vira worse, que é pior. Então aqui eu tenho melhor e aqui eu tenho pior, certo? Então esses dois adjetivos aqui são exceções. Todos os outros na face da terra em inglês eu vou trazer para cá. Ou ele vai ser short, até 5 sílabas, ou ele vai ser long, 6 ou mais sílabas. Certo? E aí eu vou aplicar essa regra. Combinado, gente? A partir disso aqui, eu já consigo entender o nosso título da lição. E aí eu volto para cá, ó. Repeat, students. Do you have a bigger size? Do you have a bigger size? Você tem um tamanho, que é size, que a gente já aprendeu lá atrás, maior. Provavelmente a pessoa está numa lógica, como a gente observa aqui na imagem, onde ele está querendo saber se ele tem um tamanho maior, não coube, ficou pequeno no sapato, né? Então, ele quer um bigger size. E aqui eu usei o 2Gs por causa daquela regrinha do CVC. E aí eu peguei o big, que é o adjetivo, acrescentei mais um G, pela regra do CVC, e depois coloquei a terminação ER. Certo? A gente vai ver alguns exemplos novos de remember daqui a pouco, ok? Muito bem, então anotem aí. Do you have a bigger size? Você tem um tamanho maior? Right? Muito bem, aqui no Keep in Mind, vamos fazer um concerto aqui, ó. Vamos arrumar aqui uma coisa. A quarta palavra é gold. Gold não é bronze, como está aí no livro de vocês. Gold é dourado, ok? É a cor, tá bom? Ouro, né? Cor de ouro ou dourado. Então, arrumem aí, combinado? Repeat, students. Browns, copper, coral, gold, jade, lilac, magenta, navy blue, purple, silver, turquoise, violet. Muito bem, e aí nós temos as cores que fogem daquelas cores padrão que a gente já conhece. Azul, amarelo, vermelho, preto, cinza, né, verde,
E aí já temos outros tipos de cores aqui, né? Que são derivadas das cores padrão, correto? Muito bem. A partir daqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte agora. Page 62, Grammar. Vamos para o Grammar. Aqui temos uma questão interessante, hein? Repeat, students. To dance, danced, dancing. O verbo to dance significa, obviamente, já conhecemos, dançar. Ele é um verbo regular, então, problema nenhum. Basta nós acrescentarmos o ET. O segundo verbo já é algo interessante. No português, a gente costuma falar, gente, eu estou amando essa matéria. Gente, eu estou amando fazer isso. Como uma ação do momento, um present continuous. Só que se eu falo eu estou amando, eu amo, quando você diz que ama ou que adora alguma coisa, aquilo já reflete o momento, né? Então, em inglês, pessoal, quando a gente usar o verbo to love, que não é necessariamente só amar, e sim adorar, quando você gosta muito de alguma coisa, a gente não tem present continuous desse verbo, tá? Ou você ama, or you love, or you don't love. Ou ama ou não ama. Ou amou ou não amou. Então, ó, eu só vou ter esse verbo no presente ou no passado. Ok? I love my job. Amo o meu trabalho, eu adoro o meu trabalho. Eu não posso dizer I'm loving my job. Né? Eu estou adorando o meu trabalho. Em inglês é um erro gramatical grave. Então, vocês veem que não tem nem aí o present continuous, né? Porque não se conjuga nesse tempo verbal esse verbo. Bom? E o último, que é o verbo to wear, que o verbo to wear, ele tem exatamente a mesma pronúncia desse verbo, dessa palavra aqui, ó, que é aonde, né? Só que aqui ele é um verbo wear, que só tem a mesma similaridade na fonética, na pronúncia. Na parte escrita é completamente diferente, o sentido também. Então, o verbo to wear, nós vemos que o passado dele é o wore, ele é um verbo irregular. A gente precisa conhecer esse verbo, saber que ele é irregular. E o present continuous, wearing. Esse to wear, gostaria que vocês puxassem uma setinha para cima e colocassem ele com sentido de... a gente utiliza esse verbo para roupas, acessórios e calçados. O que isso quer dizer? Tudo que está no nosso corpo, tudo que a gente coloca no corpo, a gente usa o verbo to wear. Não necessariamente só para camisa, roupas, né? E calçados, mas também para qualquer tipo de acessório. For example, I'm wearing glasses. I'm wearing glasses. Eu estou usando óculos. Eu não estou vestindo óculos, certo? Porque óculos é um acessório que está no meu corpo. Isso vale também para ring, ok? Anel, aliança, bracelet, pulseira, rings, né? Earrings que são brincos, enfim, assim vai. Piercing, né? Piercing. Então, tudo isso que está no corpo da pessoa, a gente utiliza o verbo to wear. Combinado? Então, botem aí uma setinha para cima e coloquem. Tudo que estiver preso ao corpo, tudo que estiver no corpo, se utiliza o verbo to wear. Combinado? Muito bem. Depois do grammar, faremos agora o nosso vocabulary 2, ok? Repeat, students. Vocabulary 2, page 63. Repeat. Belt, closet, clothing, dresser, favorite, flip-flops, hanger, jeans, less, loose, scarf, shoes, slippers, socks, tennis shoes, tight, ugly. Muito bem. Vocabulário aqui com tradução direta, né? Onde vamos ter atenção aqui é uma palavra interessante, flip-flops, que na verdade é o chinelo, nossa sandália de dedo.
certo? São flip-flops, ok? E temos uma palavra aqui que agora ela vai enfatizar para nós o comparativo de inferioridade, que é o menos, que é o less. Então, ó, less significa menos. Não é comum a gente destacar com less. Normalmente a gente destaca algo que é mais. Mas eu posso falar também algo que é menos. Por exemplo, na minha opinião, tá? Português é menos interessante do que inglês. Então eu destaquei o português como algo inferior ao inglês, que seria menos interessante, certo? E aí quando eu utilizo esse comparativo de inferioridade, aquilo tudo que a gente viu de superioridade, dividir em short e long, adicionar a terminação ER, colocar a palavrinha more, não vale para quê? Para inferioridade. Para inferioridade, basta eu adicionar a palavrinha less antes de qualquer adjetivo. Então, ó, less tall, menos alto, less good, apesar de em inglês a tradução ficar esquisito, menos bom, né? A gente vai colocar como pior, certo? Ok? Como menos bom mesmo, vamos dizer assim, né? Porque o pior seria o worse, eu estaria destacando como superioridade. É menos bom, certo? Não é comum a gente usar isso, mas gramaticalmente falando, em inglês está certo. Então, ó, quando a gente trabalha com inferioridade, basta eu adicionar a palavrinha less antes de qualquer adjetivo. Não importa se ele é curto, se ele é uma exceção ou se ele é o longo. Intelligent. Ok? Então aqui, ó, basta eu saber que less é a palavrinha que significa menos. Tá bom? Beleza? A gente vai ver isso tudo no exemplo já já. E temos mais um adjetivo aqui, que é o tight, que é algo apertado. For example, in the title of the unit, he asked for a bigger size. Okay? Probably the shoes were tight. Né? Lá no título ele pediu um tamanho maior, provavelmente porque os sapatos ficaram apertados, né? They were tight. Ok? Muito bem, pessoal. Now, I'd like to ask you to do the activity on page 65. Lá na página 65, nós temos aqui o speaking, ok? Onde nós temos aqui um casal, onde o início da frase já está feito aí. They are thinking about. Eles estão pensando em. E temos 4 imagens aí do lado. Vocês vão complementar o pensamento com 4 coisas que eles estejam pensando em fazer, ok? De acordo com as imagens, tá? Podem escrever aqui mesmo no livro, se acharem que dá, e me enviem pela plataforma, combinado? E aí, para a gente encerrar nossa videoaula de hoje, eu gostaria que vocês fossem lá para o Always Remember, lá na página page 62, e eu vou dar alguns exemplos aqui utilizando o comparativo. Vou começar pelo segundo balãozinho, tá? Já a gente volta para o primeiro. My suit is darker than this blue suit. Né? O meu terno é darker. Darker é o mais, porque ele tem o ER no final, e o adjetivo é dark, que é escuro. Então, darker, mais escuro, ok? Do que aquele terno azul. Então, eu fiz um comparativo aqui, onde o meu terno é mais escuro do que aquele terno azul. Então, estou comparando entre os dois. We have some bigger shoes here. Nós temos alguns sapatos maiores aqui. Então, eu usei o bigger para categorizar o shoes. Ok? Agora, olha as duas exceções aqui, ó. This pair of pants is better than that one. Essa calça é melhor, ok, do que aquela. Eu não precisei repetir pants novamente. Eu coloquei esse one no final, que eu estou me referindo ao que já foi dito antes, para não ficar redundante, né? Essa calça é melhor do que aquela. E aqui um detalhe, que quando a gente fala de calça, a gente já aprendeu isso, como são duas pernas, eles utilizam como par, né? Pair of pants, mas para nós não é um par de calças, que se a gente fala isso, vai indicar que são duas calças, só que na verdade é uma só. Combinado? E olha aqui, ó. Who cooks worse? Your father or your brother? Quem cozinha pior? Seu pai
ou seu irmão? Então, puxem uma setinha do better e coloquem good, para vocês saberem que o better é exceção, né, do adjetivo good. E o worse, puxem também uma setinha e coloquem bad, que é a forma do comparativo do adjetivo ruim, bad, ok? E por último, nós temos aqui o seguinte, this belt is more expensive than that one. Esse cinto é mais caro do que aquele. Aqui o adjetivo já é longo, nós utilizamos a palavrinha more. Lembrando que quando eu estiver fazendo um comparativo, eu uso a palavrinha than depois do adjetivo. More expensive than, mais caro que. More beautiful than, mais bonito que. Esse que é o than do comparativo, tá? Put on that scarf, it's more beautiful than this one. Coloca esse gorro, né? Essa charpe, esse cachecol, é mais bonito do que aquele. Então, eu estou comparando os dois cascolos, ok? Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza? Eu coloquei na plataforma um exercício sobre comparativos, tá? Para vocês desenvolverem e treinarem essa parte. Dúvidas me solicitem a qualquer momento, ok? Se precisar, a gente volta nesse assunto de novo, dou mais exercício, explico de novo, dou mais exemplos. O importante é vocês entenderem, tá bom? E para a gente encerrar, faltou o primeiro balãozinho aí do nosso Always Remember, onde nós temos mais um modal verb, que é o repeat, could. Could, ok? Could. Onde? O could, ele assim como o que a gente já conhece, que foi o can, must, né, que é o obrigação ou ordem, e o possibilidade, o could, ele vai também falar como possibilidade, só que no passado. Então, se eu falo que o seguinte, hoje, I can sleep late. Eu posso dormir tarde. É algo que é possível hoje, no meu presente. I could sleep late. Eu podia dormir tarde, eu não posso mais. Provavelmente acordo cedo, tenho muita coisa para fazer, então é algo que eu não posso hoje mais. Eu podia. Então, quando eu falo de possibilidade do passado, eu vou trabalhar com o could. Lembrando que o could, ele também pode ser usado como permissão ou para pedir algo de maneira formal. Se a gente parar para analisar, seria o seguinte, ó. Can I go to the beach? Posso ir à praia? Could I go to the beach? Eu poderia ir à praia? Eu estou pedindo permissão, só que de uma maneira muito mais educada, né? Então, esse could, ele também para permissão ou para pedir algo, solicitar algo de forma mais formal, de forma mais polite, mais educada, nós também usamos o could, ok? Gostaria que vocês anotassem essas duas possibilidades aqui em que nós utilizamos o could, certo? Importante é vocês entenderem isso. E para falar de algo que não podia acontecer no passado, nós usamos a negativa do could, que é o couldn't, que é também sobre possibilidade no passado, só que de maneira negativa, ok? A gente fala de algo que não podia acontecer, certo? E aqui vamos ver aqui alguns exemplos, ó, primeiro errado. Muito bem, aqui no primeiro balãozinho, ó, she could play the piano. Ela podia tocar piano. Provavelmente hoje em dia ela desaprendeu, não toca mais. Poxa, ela podia tocar, né? Algo do passado. Could she play the piano? Ela podia tocar piano? Fazendo uma pergunta. She couldn't play the piano. Ela não podia tocar piano. Sempre me referindo a passado aqui. E como ele é um verbo modal, a regra dos modais são sempre as mesmas, né? Não muda. Eu vou ter, depois do auxiliar do verbo modal, eu vou ter o verbo no infinitivo. Na pergunta, ele troca de posição com o sujeito.
E na negativa a mesma coisa, porém muda a forma do could, vira couldn't. Ok? Certo, pessoal? Semana que vem a gente vai continuar isso. A gente vai trabalhar um pouquinho mais com o modal, um pouquinho mais com o comparativo, mas vocês têm atividade para fazer lá na plataforma sobre os verbos modais, ok? Então, além de responder as perguntas, fazer o speaking, né, o illustration practice. Illustration practice não, é o... Cadê? É o speaking. Eu quero que vocês façam os exercícios do comparativo, ok? I'm here to help you all the time if it's necessary, right? Have a great week. Have a nice weekend. See you next class. Bye, students!